Sou Bonirei Mafá, boa noite a todos, boa noite a todas. Juremeiro Marcelo de Fortaleza. Eu estou falando hoje da casa de Jurema, do mestre Tertuliano, este cara que eu tenho todo respeito e admiração por ele, por tudo que ele já fez na minha vida, né? Eu fiz uma enquete lá no Facebook, perguntando se a gente ainda tem alguma dúvida dentro do culto à Jurema Sagrada, né? E aí meu amigo de Manaus, Babá Odel Alonim, me faz esta pergunta e eu vou repassar para vocês aqui, tá certo? Pessoas que não são iniciadas no culto podem receber mestres e mestras e se auto-intitular juremeiro sem ter uma água de arroz na cabeça dentro do culto à Jurema, isso é bem específico, certo? Eu vou falar da espiritualidade primeiro para a gente poder entender, né? Eu digo que a espiritualidade ela é muito livre, né? As entidades elas podem transpor o culto dela e ir para outro culto, né? Pode ir para Jurema, pode ir para Umbanda, pode ir para o Terecô. Elas são muito livres nesse sentido, né? Elas não estão muito presas àquilo ali, já que a gente entende que a espiritualidade ela tem o intuito de nos auxiliar neste elo de ligação com os encantados. Eles têm o dever de nos auxiliar com a nossa religiosidade, com o nosso espiritual, entendeu? Então ele vai estar livre, né? A gente vai falar aqui de um grande mestre, né, juremeiro, Seu Zé Pilintra, né? Ele vem na Umbanda, ele vem na Jurema e passa normal como qualquer outro espírito, né? A gente olhar o termo, essa terminologia mestre, né? A terminologia mestre, né? Se eu olhar no dicionário brasileiro, mestre significa aquele que ensina, aquele que passa o conhecimento, né? Se eu levar essa terminologia para dentro do culto à Jurema Sagrada, lá dentro do culto a gente encontra obrigações para juremeiro mestre, ou mestre de Jurema, né? Então eu entendo que para a gente chegar a ser juremeiro ou mestre de Jurema, a gente tem que galgar o conhecimento, a gente tem que passar pelas obrigações, pelos atos litúrgicos que tem dentro do culto à Jurema Sagrada, né? Primeiro ato a gente é iniciado, é discípulo de um mestre, é discípulo de uma pessoa que também galgou o conhecimento, que também estudou, que também vivenciou, e hoje ele está preparado para passar o conhecimento para outras pessoas. E do mestre dele, do encantado que ele trabalha com ele, que também tem todo um conhecimento e uma liturgia dentro do culto à Jurema Sagrada. Então, estas pessoas são mestres porque passaram pelos processos iniciáticos, vivenciaram o culto como deve vivenciar, passando pelos atos obrigacionais todos, e hoje tem direito de iniciar outras pessoas, né? Então esse cara, ele é mestre. Esse cara, ele é mestre porque ele estudou, ele aprendeu, ele vivenciou, ele passou pelos atos obrigacionais. Então, ele hoje tem o direito de ter o título de juremeiro, mestre ou mestre de Jurema, né? Vai depender muito. Então esse cara é diferenciado. Esse cara tem um título. É como se fosse um pai de santo de Umbanda. Ele não vai passar por todos os cruzos. No sétimo cruzo ele vira pai de santo, daquele culto. É igual o juremeiro, entendeu? Então tem que passar pelas obrigações. Eu não posso me auto-intitular juremeiro só porque eu manifesto com o Zé Pilintra. Não, claro que não, né? O Zé Pilintra é uma entidade, um espírito, né? Ele pode vir em qualquer culto, independente do cargo. Ele pode vir na Umbanda, pode vir no Telecom, pode vir na Jurema, entendeu? Então, se eu manifesto com o seu Zé Pilintra lá na Umbanda, beleza. Se eu manifesto ele na Jurema, beleza. Agora, eu matéria, eu pessoa, eu não posso me intitularizar juremeiro só porque eu manifesto ele. Só porque eu manifesto com o mestre Zé Pilintra, isso não diz que eu sou juremeiro. De forma nenhuma. Porque o mestre é o mestre, ele é juremeiro, porque ele passou pelas obrigações em vida. Mas eu, como não adentrei o culto,
não vivenciei o culto, não passei por nenhuma obrigação dentro deste culto, a Jurema Sagrada, então eu sou um aparelho que trabalho com aquele mestre, mas eu não sou juremeiro, eu não posso me auto-intitular juremeiro só porque eu trabalho com o mestre. Por que eu não posso fazer isso, Marcelo, pai Marcelo, juremeiro? Porque assim, todos os nossos encantados da mestria, eles passaram por atos obrigacionais. Todos os meus mais velhos, dentro do culto à Jurema, passaram por atos obrigacionais, né? Eu não posso chegar para as pessoas mais velhas e dizer assim, olha, só você manifestar com Zé Pilintra ou com qualquer mestre juremeiro, você já é juremeiro. Eu não posso fazer isso, porque aí eu estou desconectando as coisas. Eu estou desconectando as realidades, né? Eu estou fugindo da realidade de um culto que tem toda uma prática, toda uma liturgia própria do culto à Jurema Sagrada. Quando eu faço isso, eu digo para os meus mais velhos que tudo que eles vivenciaram é mentira. Tudo que eles vivenciaram foge da realidade. O juremeiro estava só mentindo e enganando eles. Porque aquilo não precisa fazer. Então a gente vai alienar o culto mais ainda. Já está alienado, mas a gente vai alienar mais ainda se a gente fizer um negócio desse. Porque eu vou dizer para os caras que não precisa iniciar na Jurema, não precisa ter nenhuma obrigação na Jurema, só eu manifestar, eu já garanto o direito de ser juremeiro. E aí, amigo, a gente perde todo o contato com o nosso sagrado, com o culto à Jurema e com a ancestralidade desse culto indígena. Na realidade, né, a gente tem que entender que quando a gente inicia dentro do culto à Jurema Sagrada, lá tem as obrigações, a gente diz para discípulo. Sou discípulo de Jurema do mestre fulano. Eu sou discípulo de Jurema da mestra fulana. Eu não sou juremeiro. Eu sou discípulo de Jurema da mestra Aninha do Agelô. Eu sou discípulo de Jurema do mestre José de Andrade. Eu sou discípulo de Jurema do mestre Tertuliano. Eu sou discípulo de Jurema do mestre Pilão Deitado. Eu sou discípulo, não sou mestre. Porque eu não passei por esta obrigação de mestria. Eu não galguei o conhecimento ainda para me auto-intitular mestre de Jurema. Porque dentro da Jurema tem toda uma hierarquia, todo um ato litúrgico, todo um ato obrigacional que precisa ser perpassado para que eu chegue lá naquele ato e tenha o direito, garanta meu direito de me auto-intitular mestre daquele culto à Jurema Sagrada. Mas as pessoas que não passaram e não adentraram ao culto à Jurema Sagrada não podem fazer isso. Não podem se auto-intitular juremeiro sem passar pelas obrigações. E nem os discípulos, né, podem fazer isso. Imagine quem nunca passou pela obrigação nenhuma dentro do culto. Quem nunca nem adentrou o culto ainda. Porque o culto não é só saber cantar, não. Porque a gente vê hoje no TikTok, aí, no Facebook, no Instagram, todo mundo sabe cantar, né? Que eu, às vezes, fico até assustado, sabe? As pessoas passam o dia olhando isso. Mas, mesmo assim, não lhe garante o direito de se auto-intitular juremeiro. Só isso não garante. Porque ser juremeiro é muito mais do que fazer jurema. É muito mais do que iniciar na Jurema. Ser juremeiro é galgar um conhecimento, é vivenciar no culto diariamente com seu juremeiro, aprendendo, porque é um culto que tem muita coisa, muita cidade, muito reino, e você precisa deste conhecimento, você precisa desta vivência, porque só cantar, até meu papagaio aqui canta. E isso não garante que ele é juremeiro. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que saber, conhecer realmente o culto, para que eu possa me auto-intitular juremeiro. Mas primeiro eu tenho que passar pelas obrigações, para que depois eu tenha o direito de me auto-intitular juremeiro. Sou Bonirei Mafá, boa noite.